Fala galera! Agora a gente vai ver aqui pontos importantíssimos para você, algumas dicas muito valiosas sobre como utilizar as apresentações luz e slides, ok? Então a gente vai passar por esses assuntos aqui. O primeiro, a gente vai aprender a editar imagens. Isso significa que a gente tem algumas imagens que são padronizadas dentro das apresentações e você vai aprender a trocar essas imagens de uma forma muito simples, muito rápida. No segundo ponto, a gente vai trabalhar com mudança de cores e fontes nas apresentações. Ou seja, aqui você vai conseguir editar as suas apresentações para deixar de acordo com o que você precisa exatamente. O terceiro item é a utilização de ícones, ou seja, como você utiliza alguns ícones para deixar a sua apresentação mais visual e mais fácil de ser interpretada. O quarto elemento aqui, a gente vai trabalhar sobre duplicar e editar slides. Então a gente tem lá o nosso modelo e com esse modelo você vai poder facilmente duplicar, editar, excluir slides, enfim, isso a gente vai mostrar como você faz de uma forma bem simples aqui. O quinto item é importantíssimo para você captar a atenção do seu espectador, ou seja, todo mundo que está assistindo a sua apresentação. Então a gente vai falar de transição de slides e animação de elementos dentro de cada slide, de uma forma também muito simples. E para fechar, um dos pontos bem importantes aí é a edição de gráficos, ou seja, como você edita os gráficos que já vêm nas apresentações da Luz Slides. Então isso também a gente vai ver que é muito simples, é basicamente uma edição que você vai para o Excel e volta e automaticamente o seu gráfico já está ajustado na sua apresentação. Então vamos lá? Então galera, agora que a gente vai aprender aqui é como a gente faz alterações nas imagens que vêm nas apresentações promovidas aí pela Luz, ok? Então a gente tem um exemplo aqui de uma apresentação onde tem alguns slides. Essa apresentação aqui inclusive está à venda lá no Luz Slides. E aí a gente tem alguns slides aqui, né, e alguns deles possuem já algumas imagens. Vamos mostrar um exemplo aqui. Vou pegar esse exemplo aqui da página da inicial, né, da capa. Então quando eu clico, ele vai selecionar um objeto que está por cima aqui. Às vezes a gente costuma fazer esse procedimento porque tá vendo aqui que tem um efeito que vem ficando mais escuro para o mais claro. Então, para a gente conseguir fazer esse efeito, a gente tem que colocar um elemento aqui por cima. Então, se eu pegar esse elemento e colocar ele um pouquinho para o lado aqui só, vocês vão ver que quando eu seleciono agora essa parte de baixo, eu estou selecionando essa imagem. Quando você seleciona, o PowerPoint ele te exibe essas três opções aqui, né? Então, quando você clica, por exemplo, nessa primeira opção, ele te dá a oportunidade de você redimensionar e de reposicionar a imagem para deixar do jeito que você quiser. Então vamos supor que eu quisesse deixar essa raposa aqui um pouco maior. Eu pego para o lado, com o Shift eu aumento essa imagem, reposiciono ela do jeito que eu quiser, beleza, e clico fora. Quando eu clico fora, a raposa está reposicionada e é só eu voltar com esse elemento de novo aqui para o posicionamento original dele. Então isso aqui é uma forma de fazer alteração nas imagens. Vamos tentar pegar aqui um outro exemplo. Legal, esse slide aqui. Esse slide, a gente também tem a mesma questão desse elemento que está por cima para fazer um degradê aqui do preto para o transparente. Só para dar um efeito, para deixar a apresentação mais bonita, tá? Então quando eu não consigo selecionar a imagem direta, porque você tem um elemento por cima. Então é só você chegar esse elemento para o lado, seleciona esse cara aqui e vamos supor que eu quisesse trocar essa imagem. É muito simples. Para trocar essa imagem aqui, basta eu deletar essa imagem. As apresentações Luz, elas já têm um padrão de máscara de imagem que está prontinho para você usar. Então se você clicar aqui, ele vai abrir uma opção para você incluir uma imagem qualquer que esteja na sua página inicial, enfim. Ou você pode fazer um outro procedimento que eu vou ensinar também. Então eu vou pegar uma foto minha aqui, por exemplo, sei lá, pegar uma foto dessa aqui, uma foto pessoal,
e quando eu adiciono essa foto, a foto já está com máscara ali. Então eu posso clicar nesse elemento aqui e simplesmente reposicionar essa imagem. Então esse é um dos caminhos para se fazer isso, tá? Vou deletar de novo aqui. Um outro caminho para fazer isso eu venho na internet, né? Então eu vou acessar um site aqui, onde a gente costuma inclusive pegar imagens. Recomendo a vocês utilizar esse site aqui para pegar umas imagens. Tem umas imagens bem interessantes e elas são possíveis de você utilizar sem ter nenhum problema judicial, nenhum problema legal. Então vamos pegar aqui um tema free, beleza. Vamos escolher uma imagem legal, essa aqui. Se eu pego essa imagem, simplesmente clico nela e arrasto e trago ela aqui para dentro do PowerPoint, só cliquei e arrastei, tá? E vou soltar aqui. Olha só o que acontece, a imagem já está posicionada. Eu posso simplesmente reposicionar essa imagem aqui, clico fora. Pô, mas agora estou com meus elementos aqui por cima, não tem problema. Você seleciona essa imagem, clica com o botão direito, aí vai ter um arrange, ou se você tiver em português reordenar, e aí vai ter aqui uma opção de enviar para trás. Aqui no caso em inglês está send to back, mas o seu em português vai estar um enviar para trás. Clica nele, ele vai enviar para trás. Pronto, volto com o meu elemento aqui para a posição original e eu tenho a minha nova imagem alterada aqui. Beleza, galera? Então é muito simples você alterar imagens aqui no Slide Luz, beleza? Agora nós vamos ver aqui com esse exemplo como a gente faz a alteração de cores e fontes. Então abri uma nova apresentação aqui que também está à venda lá no Luz Slides. E aí a gente precisa agora entender como é que a gente faz algumas customizações para mudança de fonte e para mudança de cor. Vamos supor que eu tivesse uma apresentação, que eu estivesse fazendo uma empresa e a minha empresa, na verdade, ela tem a cor azul. Ela não tem essa cor rosa desse bis aqui, então deveria ser preto com azul. Como é que eu faço isso? É muito simples, você seleciona aqui a parte que você quer alterar, vem aqui nessa parte de fonte para fazer a alteração de cor e seleciona a cor que você quer. Aqui a gente tem algumas cores padronizadas, tá? Mas você pode vir aqui em More Colors, ou o seu em português vai estar em mais cores. Clicando nele, você vai ter a opção de escolher a cor que você quiser. Então você vai escolher a cor que é o tom do azul lá da sua empresa. Vamos supor que seja algo aproximado a isso aqui. E aí você vai clicar em OK e pronto, você tem a sua cor azul aqui. E aí você vai começar a fazer essa customização para todos os slides que você precisa que sejam alterados. A parte interessante é que uma vez que você adiciona a cor aqui, ele fica em Recent Colors, o seu em português vai estar cores recentes. Então esse azul que a gente acabou de adicionar já está aqui como cores recentes e eu posso simplesmente fazer essas alterações de forma muito simples. Olha como é que é simples, eu simplesmente venho aqui, seleciono, clico e pronto, já estou mudando tudo para a cor azul. Nesse caso aqui eu tenho alguns shapes que ficam por cima das imagens e eles estão naquela cor rosa, não tem problema, eu seleciono cada um deles aqui e aí nesse caso, para mudança de cor de shape, não é aqui, o shape na verdade é esse elemento rosa, ele não é aqui na fonte, porque esse azinho ele só muda a cor da fonte. Para mudar a cor desse elemento, eu tenho que vir aqui nesse baldinho de tinta e aí eu clico no meu azul para poder fazer essa alteração, beleza? Então é muito simples, ó, vem aqui, já está a cor selecionada, eu faço essa alteração. Aqui na questão do texto, eu só seleciono o texto de novo, dou um Ctrl A e pronto, vou editando todos os textos para deixar ele em azul, que é a cor da minha empresa, né, como a gente está supondo aqui, beleza? E aí a gente tem uma outra questão também, tá, mas essa fonte aqui também não é a fonte da minha empresa, a fonte na verdade é esse estilo, né, de letra que a gente está utilizando aqui. Esse estilo de letra eu quero mudar, não é esse estilo de letra que eu quero para mostrar para minha empresa. Não tem problema, a gente pode simplesmente selecionar, vem aqui nessa parte de cima da apresentação, aqui tem a fonte que está selecionada. Nesse caso a gente está usando a Roboto, né? E aí a gente pode mudar para a fonte que a gente quiser. Então eu vou mudar aqui, por exemplo, para outra fonte,
às vezes demora um pouquinho, é normal. Vou mudar aqui para Arial. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Legal, ele mudou tudo para Arial. E eu quero que esse cara aqui seja bold, né? Bold é quando a gente tem essa questão um pouco mais forte, né? Uma fonte mais encorpada. E esse aqui é um exemplo de fonte que tá sem essa questão do bold. Deixa eu ver. Ó, com bold, sem bold, tá vendo? É isso que acontece. O bold ele deixa a fonte mais encorpada. Então eu já mudei para Arial. E aí a gente vai fazendo isso aqui para todas as fontes que a gente quiser. Tá? A gente vai alterando todo esse processo, selecionando a fonte, clica em Arial, ele muda para Arial e está pronto a sua apresentação, já começa a ganhar outro visual, beleza? A mesma coisa a gente faz para qualquer tipo de texto, então é muito simples fazer essa alteração, tanto de cor quanto de fonte, ok? Agora a gente vai aprender a trabalhar com alguns ícones para deixar a nossa apresentação um pouco mais visual e um pouco mais atrativa, né? Então eu abri aqui a nossa apresentação de CRM Estratégia, ela está à venda lá no site já, e então a gente tem alguns slides aqui, eu vou passar rapidamente, onde a gente utiliza alguns ícones, né? Como vocês podem ver, tem um ícone sendo utilizado aqui, alguns outros ícones aqui embaixo. De novo, a gente tem aqui alguns ícones sendo utilizados. Nesse caso, a gente tem números, mas poderiam ser substituídos perfeitamente por ícones também. Mais uma vez, ícones aqui sendo utilizados. E o tempo todo a gente utiliza alguns processos aqui, alguns ícones para deixar a nossa apresentação mais bonita, né? Quando eu clico aqui para apresentar, você vê que quando a gente tem um ícone aqui, a apresentação ela fica mais visual e mais fácil de ser entendida, né? Então, essa é a importância dos ícones aí na sua apresentação, ok? E o que eu vou ensinar para vocês aqui agora é como a gente faz essa alteração desses ícones, né? Então, algumas apresentações, não todas, mas a maioria delas, a gente tem aqui alguns ícones que a gente oferece de brinde nos slides finais, correto? Mas esses aqui são realmente ícones mais limitados, né? São poucas quantidades, talvez você não tenha todas as opções que você precisa aqui para poder fazer a customização da sua apresentação. Por isso, a gente desenvolveu aqui essa outra apresentação que se chama Icon Line. Ela está à venda também lá no site, e aqui a gente tem aqueles ícones que a gente já oferece como brinde, mas a gente tem outras opções também de ícones, né? Então tem ícones eletrônicos, e a gente coloca aqui também todas as opções, né? Como é que os ícones começam a se comportar em diferentes situações. Miscelânea, onde a gente tem vários tipos de outros ícones aqui sendo utilizados, ícones de redes sociais e sites famosos, né? Então aqui a gente dá um exemplo de como utilizar, aí mais uma vez a gente mostra aqui. Então existe aqui uma variedade de ícones aqui para você utilizar nas suas apresentações. E aí a gente já falou da importância disso. Vamos voltar lá para a apresentação de estratégia. Mais uma vez a gente está aqui nesse slide. Legal. Então como é que eu faço essa atualização desses ícones aqui? Eu não quero que seja uma casa. Vamos supor que nesse momento aqui eu quero que seja um gráfico, porque esse item aqui eu vou falar de gráfico. Então eu pego esse ícone aqui, eu excluo esse ícone. Faço assim, vou na minha apresentação de ícones, ou se você tem lá aquele slide final com ícones e você tem o ícone que você precisa, olha aqui, eu tenho um gráfico aqui, eu tenho alguns tipos de gráfico, então eu vou pegar esse aqui, por exemplo, Ctrl C, eu copio e venho aqui e colo ele. Ele vai aparecer em um lugar aleatório, você pode com a tecla Shift pressionada aumentar esse ícone puxando aqui com o mouse nessa abinha lateral aqui, nessa alça lateral. Quando você faz esse procedimento, você tem esse ícone já no tamanho que você precisa, mas ele veio preto, né? E agora, o que eu faço? Como é que eu queria ele branco, né? Para ficar igual como estava aqui nas outras. Sem problema nenhum, você vem nesse baldinho de tinta aqui, seleciona a cor branca e ele fica branco do jeito que você quis. Quero outra cor, você vem aqui para outra cor. E é simples assim, tá, gente? Você pega o ícone que você quer, seja nesses slides finais, ou seja,
naquela apresentação que está sendo comercializada também com mais opções de ícones, vai na sua apresentação e cola aonde você quiser, redimensiona, muda a cor, ele é totalmente editável, ok? Então é muito simples vocês deixarem a apresentação de vocês mais bonita e mais fácil de ser entendida, porque ela vai ficar mais visual e isso realmente prende a atenção do espectador. Fica a dica aí. Agora o que a gente vai aprender aqui é como a gente utiliza de fato esse modelo de apresentação para montar a nossa própria apresentação e deixar ela do nosso jeito. Então o que a gente chama isso aqui, na verdade a gente chama esses tipos de modelos de template, que nada mais é do que uma apresentação que é 100% editável e você pode fazer as alterações que você desejar para deixar ela do seu jeito. Então, obviamente, muitas vezes você vai pegar esse cara e vai precisar excluir slides, incluir novos slides, e aí é isso que a gente vai ver agora, beleza? Então eu abri a apresentação de organograma aqui, que está sendo comercializada já na apresentação e lá no Luiz Slides. E agora a gente vai ver esses slides aqui e a gente tem algumas opções que talvez precisem ser alteradas ou mesmo duplicadas, enfim. E é esse processo que a gente vai ver agora, ok? Então, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é sempre abrir o seu template, clique aqui em arquivo e vai em salvar como, e salva ele como em algum lugar que você queira dentro da sua máquina, criando uma cópia desse arquivo para você ter o seu original e você faz essa alteração na cópia, né? Então eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou salvar como, e no meu caso aqui eu vou salvar no meu desktop, vou colocar aqui o nome teste, ok? E vou salvar ele no meu desktop. Pronto, a partir daqui eu tenho a minha apresentação original que está intacta e eu estou mexendo numa cópia. E a partir disso eu começo a avaliar, por exemplo, que talvez esse slide aqui eu não precise dele. Não quero também esse slide, ele não vai ser importante para mim. Já esse cargos hierárquicos talvez seja importante para mim, mas eu tenho mais do que 5. Então eu vou clicar com o botão direito e vou duplicar esse slide. Aqui está escrito duplicate slide, porque o meu está em inglês. O seu em português vai estar duplicar slide. Então você duplica esse slide. Pronto, eu tenho agora os dois slides, eu tenho até a posição 5 e vamos supor que o próximo eu tenho até a posição, eu vou até 8 posições hierárquicas. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, eu posso excluir esses dois da ponta e aí a gente vai ter mais 3 posições hierárquicas aqui. Como a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, então esse aqui é a continuidade, 6, 7 e 8. Agora eu tenho 8 cargos hierárquicos. Então a gente duplicou esse slide e ajustou para deixar essa informação aqui mais dentro daquilo que é a nossa realidade. A mesma coisa pode acontecer para outros tipos de slides também. Então eu posso simplesmente ou duplicar ou copiar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V nesse slide também funciona, ou clicar com o botão direito e duplicar slide, ele tem o mesmo comportamento. Então vou excluir esse slide aqui, esse é o meu duplicado, tá vendo? São dois slides exatamente iguais, e aqui eu posso fazer mudança de texto, eu posso excluir esses elementos se eu não quiser, é muito simples de editar, é muito fácil. Então basicamente esse é o procedimento que você tem que fazer para poder fazer edição dos slides, inclusão, exclusão, então é bem simples, ok? Pessoal, o que a gente vai aprender aqui agora é uma parte muito importante de se fazer apresentações em PowerPoint, que são as transições de slides e as animações nos elementos que estão dentro desses slides. Então a gente tem essa apresentação Pandora aqui que está à venda no Luiz Slides, e a gente tem uma apresentação que ela é uma apresentação bonita. Então ela tem alguns slides aqui interessantes, a gente vai passando, ver que realmente está uma apresentação bem impactante do ponto de vista visual. Isso ajuda a prender a atenção dos usuários, porém existem outros recursos que facilitam muito a você
prender a atenção das pessoas que estão assistindo a sua apresentação. E uma delas são as transições de slides. Então eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês de como ela vem por padrão. Você já viu que logo no começo a imagem ela veio de baixo. Vou começar aqui de novo. Olha como é que essa imagem vem de baixo para cima e essas informações elas aparecem depois. Preste atenção. Imagem, texto. Ele vem aparecendo lentamente. Depois, indo para o próximo slide, ele faz uma transição entre um slide e outro. Ele esfumaça e aparece o outro slide lentamente. Depois a mesma coisa, as letras somem e fica só aquele primeiro. E aqui a gente tem um outro modelo de transição com um texto que aparece vindo da esquerda, um slide de transição também bem simples, e olha, mais um elemento que aparece ali na página. Então basicamente o que a gente vai aprender a fazer é isso aqui, tá? A gente vai aprender a incluir, alterar essas transições. Então vamos supor, desse slide 3 para o slide 4, a gente tem que tipo de transição? Vamos ver. Quando eu vou para o próximo, ele faz esse modelo de transição. Vou voltar aqui, ele quase que é um papel, né, que sai e mostra o papel que está atrás, assim, explicando melhor. Mas eu não gostei dessa apresentação, desse modelo de transição. Como é que eu mudo esse modelo de transição? Então a gente seleciona esse slide aqui, que é o slide que a gente quer mudar a transição. Eu vou aqui no menu superior em Transitions, o seu em português vai estar Transições, e ele está aqui Uncover, que é um modelo de transição que foi selecionado para esse momento. A gente pode testar vários modelos aqui, né? E eu vou testar, por exemplo, esse modelo que é, sei lá, esse Rotate aqui. Não sei o que ele faz, vamos ver. Ah, legal. É esse que eu quero? Ah, não é esse que eu quero. Vamos testar esse outro aqui. Será que é isso? Não sei. Vamos ver esse outro modelo. Então a gente pode, galera, ficar experimentando várias e várias opções aí, até a gente encontrar aquele modelo que mais se adequa à nossa necessidade. Tem vários tipos de modelo aqui. Tem esse aqui, então a gente pode testar esses modelos. E você pode fazer vários tipos de transições diferentes para cada tipo de slide. Então esse aqui foi esse tipo de transição. Vamos pegar um outro slide aqui, sei lá, esse outro slide aqui, vamos ver como é que está a transição dele. Vou pegar o slide anterior, ele tem uma parte que é só um esfumaçado que mostra para o slide posterior. Então eu quero fazer alguma coisa que seja mais impactante, então eu vou pegar, sei lá, esse aqui. E aí ele mudou a transição somente para esse slide. Vamos ver aqui, ele tem esse slide aqui. Quando eu vou para o próximo, ele faz essa transição. E quando eu vou para o próximo, ele tem outro tipo de transição. Então, cada slide pode ter um tipo de transição totalmente diferente um do outro, tá? Essa é a primeira coisa que vocês podem aprender. A segunda coisa importante, mais uma vez, são isso que eu falei aqui, são as transições de slides. E dentro das transições de slides, a gente tem também um recurso muito interessante, que são as animações. E aqui tem animations do lado, o seu vai estar animações, o que está em português, se o seu estiver em português, obviamente. E esse animações também é bem interessante, tá? Então eu vou mostrar aqui como é que vocês podem utilizar isso de forma muito simples e eficaz para deixar a apresentação de vocês realmente impactante. As nossas apresentações elas já vêm muitas vezes com essas animações já preparadas, já produzidas, para você não ter trabalho nenhum. Mas se você quiser fazer outro tipo de animação, você pode editar esses elementos. Nesse caso aqui, para a gente fazer a animação desse elemento, a gente teve que agrupar esse elemento. Então eu vou fazer aqui um exemplo. Aqui são vários pequenos elementos, eu desagrupei agora. Só que para eu fazer a animação, eu preciso selecionar todos eles. Eu preciso clicar com o botão direito aqui e agrupar. Tá? O seu vai estar agrupamento, agrupar aqui. Quando você clica em agrupar, ele transformou isso tudo num elemento só. Ele ainda continua sendo editável, você ainda pode desagrupar ele a hora que você quiser, basta voltar aqui em grupos e desagrupar, ele desagrupa todo mundo, só que o que a gente quer agora para fazer essa animação é agrupar. Então quando você tem mais de um elemento que você quer fazer a animação, a primeira coisa que você tem que fazer é agrupar esses elementos.
A segunda coisa que você tem que fazer é selecionar esse elemento que você quer animar, vir na aba de animações e selecionar qual animação que você quer utilizar. Então a gente tem vários tipos de animação aqui de entrada, animação de ênfase, alguns efeitos de saída. Então existem vários modelos de animação que a gente pode fazer aqui. Como a gente não quer complicar muito e quer deixar a apresentação impactante, mas também não quer perder muito tempo, porque a gente precisa realmente montar essas apresentações com certa velocidade, então a gente vai, sei lá, vamos escolher aqui algum tipo de animação para a gente conseguir fazer. Se a gente usar esse fly-in aqui, que é uma animação de entrada, mesmo que você não saiba o que isso significa, você pode testar à vontade. Clicou, ele vai te mostrar como é que é essa apresentação aqui dessa animação, certo? Quando você clica, quando você coloca uma animação, ele vai te mostrar que esse elemento tem uma animação. Selecionei esse elemento, quando eu venho aqui nessa caixinha lateral, que o seu também vai ter de animações, ele vai te exibir isso aqui, que é uma caixa para você editar esse processo de animação. A gente tem apenas uma animação nessa tela. Quando eu seleciono esse elemento, ele vai me exibir duas coisas aqui. Uma são os efeitos, as opções de efeitos, e outra questão do tempo, né? Quando você quer que aconteça essa animação. Então a primeira coisa é, esse cara aqui, a gente viu que ele tem uma animação de entrada que ele vem de baixo. Mas vamos supor que eu quero que ele venha da esquerda para a direita. Então, vamos lá, ele tem que vir da parte esquerda. O meu está em inglês, o seu, se tiver em português, vai vir aqui, vir da direita, ou vindo da direita, alguma coisa do tipo. Vindo da esquerda, desculpa. Então, clicando aqui, ele vai fazer o processo da imagem, ele vem da esquerda para a direita. E quando que ele acontece? Ele acontece quando eu clico, ele acontece quando o slide, junto com o slide, a transição de slide, ele acontece depois da transição de slide. Então vamos colocar aqui com clique, que é o padrão, certo? Quando eu aciono esse slide, o meu slide ele entrou, né? Vou voltar aqui para o slide anterior. Esse é o slide anterior. E aí não entrou, então eu tenho que clicar. Então eu venho com o mouse ou com a tecla do meu teclado aqui, e aí ao acionar a animação aparece. Como vocês viram, ele veio da esquerda para a direita. Ok? Puta, mas não gostei dessa animação assim com clique, porque isso me atrapalha na apresentação. Eu quero que isso aconteça automaticamente. Vem aqui naquela caixinha de novo, ó, você vai ter que selecionar o seu elemento, vem nessa caixinha de reordenar, seleciona a animação 1, que é a animação que você quer, então tem o número 1 aqui, e aí você quer que isso aconteça junto com a transição de slide. E aí ele vai acontecer isso aqui, ó. Sem eu clicar nada, o slide vai aparecer e ele vai entrar junto com o slide. A diferença é muito pequena se eu colocar aqui depois da transição de slide. Porque primeiro ele vai fazer a transição de slide, depois que terminar é que o elemento vai entrar. Como a minha animação de slide é muito curta, então fica pouco perceptível essa diferença. Então basicamente esse é o processo de você fazer animação nos elementos que estão dentro da sua apresentação, e você pode fazer animação em tudo que você quiser. Por exemplo, esse elemento aqui, você pode colocar uma animação nele. Eu vou colocar uma animação nesse elemento, por exemplo, de fade, que é o que vai aparecendo lentamente. Legal, coloquei, e mais uma vez você tem aqui os efeitos que você pode fazer e o tempo que você quer que aconteça essa animação. Então, se você quer muito rápido ou muito devagar, se você quer que aconteça com clique, ou se você quer que aconteça junto com a transição de slide, ou depois da transição de slide, ou na real, esse caso aqui está falando junto com a animação anterior, né? Então se essa é a primeira animação, a animação anterior é a transição de slide. Se você já tem uma transição, se você já tem uma animação no seu slide, então quando você coloca after previews, ou depois do anterior, ele primeiro vai fazer a animação anterior e depois vai fazer essa animação. A gente vai ver isso aqui agora. Vou colocar depois da animação anterior e vamos ver o que acontece. Entrou primeiro o meu gráfico e depois entrou a minha imagem. Eu vou repetir aqui para vocês verem como é que isso acontece. Então, estou aqui nesse slide, entrou o gráfico
e depois entrou o meu texto. Mas eu quero inverter, eu quero que o texto seja primeiro. Então eu puxo esse elemento para cima. Opa! Na verdade tem essa ordenação aqui, ó. Se eu clicar nesse elemento aqui, que eu quero que vá para baixo, ele já troca. Então agora o meu texto vem primeiro e o gráfico vem depois, ok? Vocês vão ver aqui agora que o texto vem primeiro e o gráfico vem depois. Vamos ver aqui agora como é que vai acontecer. Texto primeiro, gráfico depois. Então é muito simples fazer esse tipo de animação, ok? Pessoal, o que a gente vai aprender aqui agora é uma parte também muito importante das apresentações, que é a questão da edição dos gráficos, né? Muitas vezes a gente utiliza gráficos nas apresentações e você precisa, obviamente, fazer algumas customizações no seu gráfico. E é muito simples de fazer, tá? Então, a gente tem essa apresentação aqui, a Go Finance, que é uma das apresentações mais vendidas aí da Luz Slides. E como ela tem bastante gráfico, eu preferi fazer a demonstração da edição de gráficos a partir dessa apresentação aqui. Então a gente tem alguns slides aqui, né, que são 100% editáveis, e a gente tem alguns gráficos que são utilizados nele. Então a gente tem esse primeiro gráfico de pizza aqui, e eu quero editar esse gráfico. Eu posso querer editar ele de duas formas. Primeiro, eu quero editar a cor desse gráfico. Segundo, porque vamos supor que a minha empresa não trabalhe com as cores azul e esse tom avermelhado. Vamos supor que a minha empresa trabalhe com preto e verde. Então, como é que eu faria essa edição? Eu seleciono aqui duas vezes, clico duas vezes, ó, clico uma vez, outra vez, e esse despesas aqui, eu posso mudar a cor para verde, né? Vamos selecionar um verde qualquer, eu posso vir aqui em mais cores e seleciono o verde, que é o verde que é representado lá pela minha empresa, né? Então, legal, coloquei o verde e agora clico fora, clico uma vez, duas vezes. Agora eu selecionei esse azul, né? E esse azul, no caso da minha empresa, não deveria ser azul, deveria ser um preto, porque a minha empresa trabalha com preto e verde. E mais uma vez aqui eu posso substituir essas cores por preto ou mesmo pelo verde, como eu quiser. Então eu preferi deixar preto aqui. Legal. Fiz uma edição bem simples desse slide aqui, mudando a cor dos gráficos. Beleza? Até aí muito simples, mas agora eu quero mudar esses percentuais. Como é que eu faço? Não é aqui que você edita isso. Na verdade, isso é um gráfico que está vindo do Excel e ele editado no Excel já ajusta automaticamente aqui. Ao selecionar esse gráfico, eu venho aqui na aba de gráficos e eu tenho dentro dessa parte de gráficos aqui, eu tenho esse editar. Quando eu clico nesse editar, ele vai abrir para mim o Excel exatamente com esses gráficos aqui. Então a gente tem aqui esses dois elementos, despesas e receitas. Se eu mudar esse texto para texto 1 e depois mudar isso aqui para texto 2, e eu vou mudar isso aqui de 4.000 para 20.000. E esse outro elemento aqui eu vou mudar de 6.000 para, sei lá, 200, vou botar aqui 125.000. Legal? Então eu tenho aqui isso. Não preciso fazer nada, editei, só fechar, não tem problema. Olha só o que vai acontecer aqui no meu slide. Eu já tenho esse percentual calculado aqui do texto 2 e texto 1, ele já fez a conta para mim e colocou exatamente qual é o valor que deve entrar aqui nesse gráfico de pizza. Então é muito simples editar esse gráfico. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Tenho esse outro slide, mais uma vez vamos partir do pressuposto que a minha empresa trabalhe somente com as cores preta e verde. Então a primeira coisa que eu vou fazer é começar a editar essas cores. Então, para editar a cor desse gráfico aqui, eu dou uma selecionada nesse gráfico, venho aqui e clico na cor verde. Ele muda tudo para verde de uma vez só, ok? E vamos supor que eu queira também editar somente a cor de uma dessas barras para fazer algum destaque. Nesse caso, o mês de março foi o mês que deu 12.000 aqui, segundo o meu gráfico, e como eu posso ver, ele foi o maior de todos. E supondo que eu quero dar destaque nesse mês aqui,
porque foi o melhor mês do ano. Eu clico no gráfico uma vez, depois clico outra vez. Ele selecionou somente essa barra e eu vou colocar ela na cor preta, porque ela é a parte mais importante que eu quero destacar na minha apresentação. Legal, pronto, já editamos a cor do gráfico, mas agora as minhas informações não são exatamente essas. Esses não são os meus números. Os meus números são muito diferentes desses aqui. Eu seleciono esse gráfico aqui apenas clicando uma vez. Pronto, selecionei o gráfico. Venho aqui na aba Gráficos, Editar. Mais uma vez ele vai abrir no meu Excel. E às vezes demora um pouquinho. E eu tenho todos os valores aqui, de janeiro a dezembro. E eu posso simplesmente mudar o valor. Então vamos supor que aquele mês 12, que era o nosso melhor mês, fosse, na verdade, ao invés de 12, fosse o dobro, fosse 24. Pronto, mudei esse valor. Só fechar aqui, não preciso salvar, não preciso fazer nada. Fechei. Quando eu venho aqui na minha apresentação de novo, eu tenho já o gráfico todo ajustado proporcionalmente de acordo com o número que eu coloquei aqui. Então as apresentações, elas estão todas automatizadas, preparadas para você editar livremente e para ser fácil. Então você fez uma simples ação no seu Excel, abrindo automaticamente, isso já salva diretamente na sua planilha, na sua apresentação PowerPoint, e o seu gráfico já fica aqui todo editável, bonitinho, do jeito que você precisa, com os números que você precisa, com a cor que você precisa. Então é muito simples fazer edição de gráficos aqui nas nossas apresentações.